Fala aí, senhores, aqui quem fala é o Iter e hoje eu finalmente vou falar sobre o assunto que eu tava querendo falar com vocês. Tá, provavelmente vocês devem saber que o Iter é uma pessoa legal, tá? É uma pessoa meio sempre feliz, tá gravando os vídeos, tá com mais de 100 inscritos. Tá, isso até que tá certo, mas tem umas coisas que vocês não sabem sobre mim que eu gostaria de falar. E sobre alguns outros fatos. Tá, eu sei que eu já fiz um vídeo falando sobre 21 no caso. 21 fatos sobre... Mas algumas coisas eu não falei. Então, hoje, eu tecnicamente vou falar a minha história. Eu vou falar a minha história. Pedro, o que você tá fazendo aqui? Não posso falar minha história. Passa. Bom, como todo mundo deve saber, a vida começa quando você nasce, certo? Sim, quando você nasce. E daí, quando eu nasci, a primeira coisa que eu fiz foi chorar. Sim, chorar. Foi chorar. Quem nunca chorou quando nasceu? Bom, depois disso, eu cresci, né? Daí eu comecei a conhecer o mundo lá, ver o que existia, os animais, as pessoas, tudo mais. E daí, entre os meus 4 anos, foi o meu primeiro dia de aula, certo? Meu primeiro dia de aula. E nesse primeiro dia de aula, eu não gostava de ir para a escola por causa que eu ficava longe da minha família. Então eu não gostava de ir. Daí eu tinha que fazer um drama lá, cena dramática, só por causa disso. Bom, também, quando eu comecei a me acostumar, eu literalmente, eu não sei se é necessário falar literalmente, mas tinha uma coisa que me marcou, é que eu sempre mesmo, eu não tinha amigos, gente, eu não tinha. Eu tô falando sério, eu não tinha. Eu era sozinho, tipo estilo Naruto, assim, só que era isso. Daí eu não percebi que aquilo era um problema. Eu não percebia, porque eu era muito novo, eu não sabia que isso era um problema. Mas daí quando eu comecei a envelhecer mais, eu comecei a entender o mundo, comecei a entender as coisas, eu fui lá e percebi que eu infelizmente não tinha amigos. E quando eu percebi isso, eu pensei, se agora que eu percebi isso, eu vou tentar fazer amizade, tá? Então é isso que eu prometi pra mim mesmo. Tá, depois disso, o Pedro, ele fez eu conhecer um jogo que se chama Kogama, que eu acho que vocês conhecem. Quando eu comecei a jogar Kogama, era tipo muito legal. Eu jogava lá de boa, mas ainda eu não tinha amigos. Eu ainda não tinha, mesmo naquele jogo, eu não tinha. Mas então, daí como era fácil fazer jogo naquela época, eu comecei a fazer uns mapinha legal, comecei a atualizar, jogar jogo. Era muito legal. E daí, depois disso, eu conheci o Roblox, que é um jogo aqui que eu gravo quase sempre. De bala, como é que eu vou dizer? Eu só vou tirar um. Bom, continuando a história. Daí, quando eu conheci o Roblox, eu comecei a jogar muito mais do que Kogama, por causa que era muito melhor e mais divertido, porque era mais realista.
tinha mais jogo, era mais bem feito. E daí eu comecei a jogar só Roblox, não joguei nunca mais Kogan. Daí, depois dessa época, eu comecei a viver normalmente, que nem um player normal. Daí eu comecei a estudar, eu comecei a estudar, indo pra escola, voltando pra jogar Roblox, olhando YouTube. Daí o primeiro YouTube que eu conheci foi simplesmente e obviamente o Authentic Games, que foi a minha inspiração, eu acho. Não sei se foi ele que me inspirou a ser youtuber. Mas daí, quando eu vi um vídeo dele, que era do The Sims, eu acho, que era uma casa de lobisomem, assim. Daí, eu comecei a pensar, nossa, que coisa legal! Daí eu pensava assim, né, quando eu era criança. Mas eu sou criança. Ah, tá, eu sou criança, tá? Eu sou uma criança. Tecnicamente, eu tô quase com meus 12 anos. Mas, do mesmo jeito, eu era mais criança ainda. Porque eu ainda tinha pensamento de criança. Mas, enfim. Quando eu comecei a assistir mais o YouTube, a gente começou a se mudar de casa, né? Começamos a se mudar de casa. Daí, eu comecei a entender mais as coisas, né? Eu comecei a entender mais as coisas. Daí chegou aonde começa a minha verdadeira vida de pré-adolescente, que é quando eu completei os meus 10 anos, eu acho. Eu acho. 9 ou 10 anos, é por aí. Quando eu completei esses anos, a gente tava lá em outra casa, que era já aqui em Caxias. Que daí eu tava muito mais desenvolvido e tal. Daí eu tava pensando em coisas mais importantes, né? Quem não ia fazer isso? Tá. Depois disso, eu comecei a jogar loucamente Roblox. Não, na verdade eu não jogava Roblox naquela época que eu assistia a Authentic Games. Eu só jogava uns jogos lá de uns sites. Mas então, aqueles jogos que eu jogava era tipo uns jogos de montar dinossauro robô. Era mó legal, mas agora não gosto mais, não tem mais graça. Bom, daí, como eu tava falando, eu comecei a jogar Roblox naquela época. Daí eu jogava Tower Defense, Map City, que eu odeio hoje em dia. Daí depois eu conheci uma pessoa. Tá, essa pessoa... Tá, vamos começar tudo isso. Depois de eu se mudar daquela casa, me mudei aqui para um apartamento de Caxias. E nesse apartamento de Caxias, não era de Caxias, de Porto Alegre, né? Porto Alegre. Daí quando eu me mudei para o apartamento de Porto Alegre, que não é esse que eu tô morando, tá? Eu já me mudei. Daí, naquele apartamento eu conheci um dos meus primeiros amigos que foi muito importante pra mim, que foi o Ars, o nick dele era Papai Tubarão. Daí eu dei o Ars o nome pra ele por causa que eu tava jogando Kaiju Universe, que era um jogo de Godzilla. E naquela época eu já gostava bastante de Godzilla, só que eu não conhecia muito. Tá, eu conheci um pouco. E daí, quando eu comecei a jogar aquele jogo, daí eu conheci o Ars, que é um amigo meu. Tá, ele não é, mas eu vou continuar contando a história. Vocês vão entender. Daí eu fiz ele conhecer outras pessoas. Ele fez eu... Ai, meu Deus, tô indo muito rápido. Daí ele fez eu conhecer os amigos dele, tá? E a gente criou finalmente a nossa organização secreta, os Gods of Nuke, que era um grupo de jogar Godzilla, que era dos nossos amigos, que a gente ficava jogando Kaiju Universe, ficava jogando jogo de Godzilla e fazendo RP. RP é roleplay, é tipo fazer umas historinhas. Era muito legal naquela.
naquela época. Bom, depois disso, a gente conheceu o Master. Vocês devem saber que é o Master. E daí o Master, ele era inimigo da nossa organização. Daí o que eu pensei? Tá, ninguém pode se juntar com o inimigo. Então temos que só matar ele e fazer ele ir embora do servidor. E daí a gente fez isso. Só que daí os outros membros da organização pensavam diferente. Que ele era amigo da galera e tudo mais. Eu só tenho um arrotão aqui quando tá falando. Isso foi mal, gente. E daí a cauda não funciona, que bosta. Daí ele felizmente ou infelizmente, ele de repente virou nosso amigo mesmo. Daí a gente fez as pazes e tal, e a gente começou a ser amigo, mas ele não era da organização. Daí, depois disso, a gente começou a jogar junto. Daí ele me apresentou o Dinosaur Simulator, que é o DS, que a gente começou a jogar loucamente, fazer RP lá, trocar skin, farmar os dinos. Era legal. E daí a gente começou a brigar várias vezes. A gente começou a brigar, daí ele me tirava de amizade do Roblox várias vezes. Eu tinha que ir lá voltar. Oh, cara, desculpa, tamo junto, é nóis. Daí ele me adicionar de novo. Daí a gente foi fazendo desse jeito, infelizmente. E daí outras pessoas começaram a fazer isso comigo, pelo amor de Deus, era horrível isso aí. E daí eu insistia pra eles me colocar de amizade de novo no Roblox, porque eu precisava, né? Porque eu não tinha amigos, então era muito importante pra mim ter amigo. E daí eu comecei a explicar a minha história, que eu não tinha amigo, e eles não ligavam muito. Tá, depois disso, toma. Depois disso, a gente começou a, né? Daí eu comecei a falar sobre o meu canal e tal. E naquela época, eles me ajudavam a gravar, né? A gente criou outro grupo de chat para poder jogar. E daí eu conheci os animes. E os animes... o Pedro me mostrou os animes. E daí eu comecei a gostar muito, loucamente, de anime. Eu comecei a assistir Naruto, Attack on Titan, Jujutsu Kaisen, One Piece, eu acho que eu já falei. Daí eu começou a minha época de assistir anime, que era muito legal. Antes de dormir eu sempre assistia. E quando daí eu assistia anime. Tá, e nessa época eu comecei a jogar jogo de anime, né? Jogo de anime. Daí eu conheci outras pessoas lá no Xingu Life, que eu comecei a gravar também. Comecei a pegar item, comecei a fazer tudo. Conheci gente pra poder... Fica quieto, hein, Pedro? Tô ouvindo. E daí, nessa época, mais ou menos, eu tava lá jogando Adoption. E eu conheci uma pessoa muito importante, entre aspas, que... Fala aqui e mostra lá pra tu. Tá, foi o Pedro que me puxou pelo cangote. Pelo cangote e me jogou na frente daquela pessoa. E essa pessoa vocês devem conhecer como Arte. Sim, a Arte. Vocês sabem que eu odeio ela. Vocês sabem que eu odeio ela com todas as minhas forças. Tá, mas naquela época, quando ela me conheceu e eu conheci ela, eu comecei, meu Deus, ela é muito legal, eu tô apaixonado. Daí foi isso que aconteceu. Mas então, né? Como a vida não é apenas flores, tem trevas também. Namoro? Cala a boca, hein? Daí a gente começou a se gostar.
Por quê, gente? Por quê? Eu acho que eu era muito burro naquela época. Por quê? Tá, antigamente eu era bem burro mesmo. Pedro, antigamente eu era burro. Foi mal te chamar de burro, mas às vezes você é burro, Pedro. Pelo amor de Deus. Daí, eu comecei a gostar dela, ela gostar de mim. A gente começou a usar o Google Meet pra conversar. Mas daí chegou um dia. Nossa, o dia que eu mais chorei na minha vida inteira. O dia que eu mais chorei na minha vida inteira. E meus olhos aqui já estão ficando queimando de calor. Sabe por quê? Por causa que aquilo me dá raiva. E daí, naquela época, ela me trollou. Não, eu acho que era trollagem. Mas daí ela falou, ela escreveu no chat do Roblox assim, bipolaridade. Daí ela colocou uma carinha de tristeza. Daí ela começou, Wither, na verdade todo esse tempo eu era bi e eu tô gostando de uma menina. Gente, eu fiquei tipo, deu um choque no meu cérebro. Eu tipo pensei, todo esse tempo ela... Daí eu comecei a ficar meio que ofegante, assim, não do tipo cansado, assim, tipo, como eu fiquei tipo em choque, assim, não em choque, mas tipo paralisado com isso. E daí eu comecei a chorar, eu fui correndo pra cozinha, tomei água. Sim, gente, olha que eu nem tomava água naquela época, eu só tomava refrigerante. E naquela hora eu fui lá correndo pra cozinha e tomei água. Por quê? Eu não sei, mas eu tomei água, eu acho. E daí eu comecei a chorar que nem doido. Eu nunca chorei tanto na minha vida. Pedro, o que é isso? Paçoca! Eu vou comer depois, só vou terminar o vídeo aqui. Gente, paçoca é bom, comam paçoca. Mas se você não gosta, azar é seu. Tá. Daí eu fiquei pensando, nossa, a coisa que eu mais odeio é a minha vida, meu Deus. Gente, eu não gostava dessas coisas naquela época. Não, eu ainda não gosto, mas eu não gosto. Tipo, eu odiava isso com as minhas forças. Eu odiava mais aquilo do que o Pedro. Pedro, não se sinta ofendido. Você ainda é meu inimigo número 2. Tamo junto. Não, é meu inimigo número 3. Tamo junto. Daí, quando daí eu fui lá e o Pedro, o fofoqueiro do Pedro foi lá e me viu chorando e foi correndo pro quarto dos meus pais pra falar: hoje, pai e mãe, o Antônio tá chorando ali, o Ita tá chorando ali, vamos lá fazer alguma coisa. E daí eles foram lá no meu quarto e começaram a conversar comigo, mas eu não queria falar nada. Mas daí o que eu tinha que fazer? Eu tinha que falar, né? Daí eu tinha que falar o que ela falou, eu mostrei o computador ali, o que ela tinha falado. Daí eles começaram a falar, isso aí é uma sapatona aí, deixa ela sozinha aí, azar dela. E daí eu me dei duas opções. Ou ficar com ela, ficar sendo amigo dela até que ela gosta de mim de novo. Eu era muito burro naquela época. Por quê? Por que eu fazia aquilo? Ou eu deixava ela sozinha. Mas se eu fosse tentar ficar com ela, daí eu ficaria mais triste ainda tentando fazer que ela goste de mim de novo, né? Mas daí no dia seguinte ela falou que era trollagem, mas aí eu fui de manhã lá. Ela começou a falar que gostava de eu. E meu Deus, eu quero matar ela. Eu não vou falar o que é yaoi. Eu nem a pau vou falar o que é. Porque me dá nojo só de falar essa palavra. E ao contrário. O quê? E ao contrário. Cala a boca. Que não é essa palavra ao contrário. Ô Pedro, para de... Cala a boca, seu animal, filho de um animal.
Toma, bateu o dedinho na quina. Voltando ao assunto. Tá, daí a gente começou a brigar, né? A gente começou a brigar. Daí ela começou a falar: ah, mas eu quero ser bi, eu quero ser bi. E daí eu comecei a ficar: o que? Como é que tu consegue fazer isso comigo? Tu acha que eu não tenho sentimento? Eu vou te matar. Meu Deus, tô ficando suado de tanto falar. O que você tá fazendo aí, Pedro? Tô vendo? Filho da mãe. Tá, daí depois de uns dias, eu tirei ela de amizade do Roblox e nunca mais falei com ela. E daí eu ficava com tanta raiva, mas com tanta raiva que eu ia no canal dela e flupava: que lixo esses vídeos, que bosta, que bosta, que bosta. Daí eu comecei a dar dislike no vídeo dela, meu Deus. E daí a gente começou a brigar de novo. Começamos a brigar de novo. E daí a gente foi-se embora pra um lado de novo. E daí eu tava lá sozinho, arrasado, sem ninguém. Mas eu lembrei que eu tinha amigos. Então ainda tava safe pra mim. Eu tinha amigos. Então tá, eu tô de boa. Daí eu fiquei jogando lá todos os dias. Que isso, meu Deus? Que isso? Olha isso. Daí eu comecei a ficar jogando mais com eles, porque eu tava tentando enfrentar uma fase de semi-depressão. Que não é depressão, mas é uma semi-depressão, né? Daí eu só tô falando daí, meu Deus. Daí, aqui em 2021, já tá tudo ferrado com Covid. Mas naquela época também tava ferrado com Covid. Daí, Daí, chegou uma hora. Agora eu vou contar algo atual. Ontem, eu acho que foi ontem. Foi ontem. Foi ontem ou foi ontem? Ontem. Tem certeza? Absoluta. Ontem. Tem certeza? Absoluta. Tá, foi ontem que eu tô gravando esse vídeo. Que daí eu tava jogando de manhã lá com o Warriors, o Master. E daí eles começaram a me matar loucamente. Ficaram me chamando de sabe o que? Nossa, eles começaram a me chamar, sabe do que? Sabe do que eles começaram a me chamar? Sabe do que eles começaram a me chamar? Eles começaram a me chamar de aberração Black Verde. Oscar pra esses malditos. Oscar. Merece um Oscar. Quem que dá um apelido de aberração Black Verde só por causa da imagem do meu canal? Aberração Black Verde. Eu acho que seria melhor se fosse Black antes de mim. É porque dava até que se escrever preto no Roblox. Daí por causa do racismo. Então daí falava black em preto em inglês. Gente, nossa, quem que ia chamar o próprio amigo de aberração? Quem ia fazer isso? Daí eu comecei a ficar triste com isso. Daí a gente brigou de novo e de tarde, lá de noite, eles foram lá e fez todo mundo que eles estavam conectados de amigo, mandou: tira o aberração Black Verde de amizade. Tá, eu admito que incomodava eles um pouco, mas um pouco sem perder a amizade. Eles foram lá e me tiraram, eu fiquei e quando eu fui lá no chat do grupo, eu comecei a falar: mas antes de falar isso, eu vou contar a história dela, Master, trouxa, filho de uma... Bom, eu
acho que é verdade, eu não sei se é verdade, mas ele ficava falando sempre que ele não tinha uma perna, nem um braço, era daltônico, era cego de um olho, perdeu o pai Mano, e a irmã dele morreu de Covid. como que ele não tem um braço? Como que ele joga assim um braço? Não sei. Podemos dizer E que ele é não tem. mentira? Eu não sei se é verdade. Eu perguntei pra irmã dele. Não, mas a irmã dele não tinha morrido? Ela morreu, só que morreu depois de Covid. E olha que eu era amigo da irmã dele, mas eu não sei se era outra conta falsa dele. E eu não fiquei abalado, né? Porque eu era tão triste, mas tão depressivo que eu não sentia nada. Eu era frio, assim. Uns parentes acabou morrendo, ficou com... Uns parentes meus ficou Covid. Não, morreu. Mas eu não fiquei triste e também eu mal conhecia eles, tá? Eu mal conhecia eles. Mas tinha um que eu conhecia, mas ele morreu. E eu não fiquei triste assim. Eu fui no funeral, tá? E tal. E não fiquei triste. Mas daí já o caso dela, Master, ele ele não tem um braço, uma perna. A irmã dele morreu de Covid. Mal consigo acreditar nisso. Nem eu, mal eu acredito. Todo mundo fica duvidando. Ele não tinha ele era cego de um olho, daltônico, não tinha uma perna, nem um braço, morava em uma fazenda no Canadá, onde eu vou morar no Canadá. Como que numa fazenda tem internet? Boa pergunta. Como em uma fazenda? E por que desgraças a mãe dele mandava ele jogar em vez de ajudar na fazenda, que era qualquer pessoa. Ele ficava bastante. E tinha um outro amigo meu que a internet era ruim. Mas como que a internet do Master era melhor, ele não ficava desconectando o jogo e ainda morava numa fazenda. Impossível ser verdade. Impossível. E daí vai dar meia hora de vídeo ou mais. Daí... Ele foi lá, eu desabafei falando que eu nunca tive amigos, eu desabafei a minha vida inteira, eu comecei a chorar e fiquei com raiva. E ele falou, tô nem aí, eu tenho coisa pior. Gente, ele ficou me confrontando, dizendo que era pior. Mas você tinha amiga no Discord? Não. Tá, daí a gente começou a brigar, né? Brigar como nunca, falando todos os argumentos que a gente tinha. Mas os meus eram melhor, tá? É nóis. E daí ele vazou do grupo e o Ars foi também junto, por causa que ele era mais amigo dele do que eu. Ele também ficava me chamando de aberração. E daí eu fiquei, tipo, acabado, assim. Quem que tava aqui pra ficar olhando eu chorando e fofoquear? O Pedro. Eu vi tu chorando, aí eu me segui no quarto e falei, eu vi tu chorando. E aí ele disse que era pra tu me contar, senão eu ia falar pra mãe. Aí, ele meteu o melhor argumento do mundo. Ele bateu o dedinho na quina, por isso que ele tá chorando. Eita, tem menos ali, dá pra cá, dá pra cá. Senta então. Sacanagem. Sai da outra metade. Pra amanhã? Tá, quase que eu peguei o Mentos do Pedro, que saco. Bom, eu acho que já tá bem resumido a minha história. Em resumo, eu nunca tive amigos. Eu fiquei traumatizado por causa daquela maldita. Eu fiquei traumatizado, perdi muitos amigos. Fiquei viciado em anime, comecei a jogar Roblox, sou youtuber e esse é o resumo da minha vida inteira em meia hora. Bom, gente, eu espero que vocês entendam, né? Nem se vocês tenham gostado. Então, essa é a minha história, a minha verdadeira história, que até hoje me assombra. E eu não queria falar pra vocês, mas essa é a verdade. Eu não era a melhor pessoa da escola que gostava que tinha amigo que tinha amizade de todo mundo.
não era assim. Eu era sozinho, gente. Era sozinho. Então, essa é a verdade. Eu espero que vocês entendam. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe todos os meus vídeos com seus amigos, família e tudo mais. E ative o sininho de notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo que o canal tá abrindo. Então, é isso. Essa é a minha história. E esse é o review do Mechagodzilla, que eu fiz também, não sei como. Então, falou. Pam, pam.